Olá pessoal! Informações e serviço analítico estão em contato com você Guru.markets. Começamos com informações resumidas sobre a empresa. Se necessário, você pode pausá-lo. Convidamos você a conhecer mais detalhadamente todos os parâmetros da empresa em estudo. Agora vamos analisar os principais indicadores fundamentais da empresa Washington Trust Bancorp, Inc., ticker WASH. Esta revisão é baseada em dados atuais de 21 de março de 2025. Por classificação Guru.markets, empresa Washington Trust Bancorp, Inc. pertence à subcategoria Bank Classic. 248 organizações participam da comparação, e isso é muito representativo. Veremos a tabela de pedidos com base nos resultados deste vídeo. O resultado para a empresa é este, -7 em 10 pontos. A média da subcategoria é 1,3 pontos. Se você olhar de forma ampla, no mercado de ações dos Estados Unidos como um todo, podemos notar que a pontuação média para todo o mercado de ações dos Estados Unidos é de 1,9 pontos, contra uma pontuação de -7 pontos para Washington Trust Bancorp. Comparar a dinâmica do preço das ações de uma empresa Washington Trust Bancorp e empresas da subcategoria. Podemos observar que nos últimos 12 meses as ações da empresa Washington Trust Bancorp mostrou uma mudança de 28,6%. 22,6% são contra alterações de preços na subcategoria. Isso claramente não indica nada, mas é necessário ter esse fato em mente. Capitalização de mercado da empresa Washington Trust Bancorp avaliado em US$0,61 bilhão. E a capitalização da subcategoria é de 1.211 bilhões de dólares. Washington Trust Bancorp, Inc. representa uma participação de 0,05%, esta é uma das empresas muito pequenas na subcategoria. A capitalização do balanço da empresa é de US$0,5 bilhão. Com uma capitalização contábil da subcategoria de US$999 bilhões. Washington Trust Bancorp, Inc. constitui uma parcela de 0,05%. Comparando as ações em bolsa e a capitalização do balanço, vemos o seguinte. Compartilhar Washington Trust Bancorp, Inc. em uma subcategoria no caso de avaliação de valor de mercado é de 0,05%. O valor contábil é de 0,05%. Isso é 0% a mais do que a parcela do valor de mercado. Avaliação da participação de mercado da empresa e valor contábil da subcategoria, ruim, -1 ponto. Os passivos financeiros da organização totalizam US$1,174 bilhão. A dívida para capitalização contábil equivale a 234,8% do capital. Avaliação das obrigações financeiras da empresa, muito ruim, -2 pontos. O saldo entre o preço de mercado da empresa e seu lucro é zero. Com média na subcategoria de 13,2, que é significativamente pior do que na subcategoria. Avaliação da relação entre preço das ações e lucro em comparação com empresas da subcategoria, muito ruim, -2 pontos. O lucro dos últimos 12 meses foi de US$28 milhões. Os lucros projetados para os próximos 12 meses são desconhecidos. Isso é extremamente ruim para as perspectivas da empresa. Avaliação dos lucros futuros projetados em comparação com empresas da subcategoria. Bom, 1 ponto. A relação valor à receita da empresa é de 1,9. A média da subcategoria de 1,5 é 27% superior à média da subcategoria. Avaliação do indicador valor bolsista em relação à receita em comparação com indicadores da subcategoria, tolerável, -0,5 ponto. A receita nos últimos 12 meses foi de US$310 milhões. A receita futura para os próximos 12 meses é desconhecida. E isso é muito ruim para o preço da empresa.
Uma avaliação do indicador estimado de vendas futuras em comparação com os indicadores da subcategoria. Ruim, menos 1 ponto. A margem de vendas é de menos 9%, com uma média na subcategoria de 11,6%. A diferença entre a média da subcategoria e o desempenho da empresa é de 20,6%. A avaliação da marginalidade em comparação com os indicadores das empresas da subcategoria, tolerável, menos 0,5 ponto. A participação da empresa em número de funcionários por subcategoria é de 0,047%. Isso é 6% menor que a parcela da capitalização de mercado. E isso mostra a discrepância entre o valor de troca da organização Washington Trust Bancorp, Inc., em vez de reavaliação. O valor do capital de mercado por funcionário da empresa é de US$ 984 mil. E na subcategoria são $924 mil. A diferença entre a média da subcategoria e o desempenho da organização é de 6,5%. Estimativa do capital de mercado da empresa por funcionário em comparação com os indicadores das empresas da subcategoria. Tolerável, 0 pontos. O lucro por funcionário individual é de menos $45,3 mil. Com a média da subcategoria, $69,9 mil. E a diferença entre a média da subcategoria e o desempenho da empresa é de 35%. Estimativa do lucro por funcionário em comparação com indicadores da subcategoria. Tolerável, menos 0,5 pontos. A receita da empresa por funcionário é de US$ 505 mil. Na subcategoria $601 mil. A diferença entre a média da subcategoria e o desempenho da empresa é de 19%. Estimativa da receita por funcionário da empresa em comparação com os indicadores das empresas da subcategoria. Tolerável, menos 0,5 pontos. As ações vendidas a descoberto são de 2,4%, em comparação com a média da subcategoria de 1,9%. Este é um indicador de um possível risco de short squeeze. Indicador técnico RSI 14 mostra um nível de 53% para a empresa Washington Trust Bancorp, Inc. Enquanto na subcategoria o nível de RSI 14 é de aproximadamente 52%. Tecnicamente, os títulos da subcategoria são cotados aproximadamente da mesma forma que as ações da empresa Washington Trust Bancorp, Inc. O preço real das ações da empresa é de aproximadamente US$ 31,53. O preço-alvo consensual para as ações da empresa é de aproximadamente US$ 35,66. A dinâmica do preço real e a previsão de consenso são de aproximadamente 13%. Vamos dar uma olhada na tabela de pedidos, ela está disponível, o link está no comentário fixado. A tabela de pedidos contém absolutamente todas as decisões tomadas anteriormente nesta temporada pelo Sistema de Informação e Referência Guru.Markets. O acesso à tabela de pedidos é gratuito e aberto, link no comentário fixado. Como resultado da avaliação dos títulos da empresa Washington Trust Bancorp. Sistema de Informação e Referência para Avaliação de Ações Guru.Markets. A seguinte decisão foi tomada. Ordem de abertura e venda US$ 31,54 por ação. O negócio foi aberto devido ao fato da empresa ter uma avaliação relativamente baixa. A empresa foi avaliada pelo modelo de avaliação, índice de Akin. O take profit está definido em 28,15. Stop loss está definido em 34,93. Caso a ordem não seja fechada por take profit ou stop loss, então o pedido é fechado automaticamente no final da sessão de 20 de abril de 2025. Ou no último dia útil antes da data especificada. Relógio, PCB, se tornará a principal transação de compra. O vídeo do pedido principal já foi publicado neste canal.
ao fechar uma das ordens, principal ou balanceadora. Outra ordem é fechada no nível atual. Obrigado público por assistir a este vídeo e por utilizar o sistema de informação da Guru.markets. Você realmente é o público mais legal do mundo.